Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Jucá, eu sou advogado em São Paulo, sou sócio do Tosini Freire e professor da GV também. Nós estamos hoje aqui para discutir o princípio da legalidade tributária, né? Se existe uma nova interpretação do princípio da legalidade tributária ou apenas um ativismo judicante do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 10.043.313 e da ação declaratória de inconstitucionalidade 5277. Nessa ocasião, o Supremo analisou a possibilidade da lei federal atribuir ou delegar ao Poder Executivo a capacidade de reduzir ou aumentar alíquotas de PIS/COFINS. Então, a nossa discussão hoje aqui é sobre isso, se essa delegação pode estar na lei para PIS/COFINS ou se a Constituição só deixa haver delegação para alterar alíquotas de imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, nos termos do artigo 153, parágrafo 1º. Então, esse é o nosso contexto, e é claro, sem dúvida nós temos as melhores pessoas para falar, os melhores professores para falar sobre esse tema. Vou chamar aqui a doutora Isabel Derzi, que vai ser a primeira palestrante a falar sobre o tema, doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Milton Campos, advogada, dentre tantos outros predicados, né, doutora Isabel? Então, gostaria de passar a palavra à senhora para começar a sua palestra, mas também vou te chamar já para a tela o Dr. Luiz Eduardo Schweiro, como a gente conhece, doutor pela USP, professor titular de Direito Tributário pela USP, pós-reitor, pró-reitor da pós-graduação do IBDT e professor do prestigioso mestrado do IBDT, além de advogado em São Paulo. Também vou chamar o doutor Marciano Seabra Godoy, doutor pela Universidade Complutense de Madrid, professor da Universidade da PUC de Minas Gerais. Também vou chamar o professor Leonardo Branco, doutorando em Direito Tributário pela USP, professor do IBDT, da FGV e do IBET, além de conselheiro do CARF. E, por último, meu amigo Leonardo Castro, mestre pela USP e pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, doutorando pela USP, advogado e também professor em São Paulo. Esse é o nosso super time e, sem mais delongas, vou passar a palavra à doutora Isabel Derzi, que é a nossa primeira palestrante. Professora, por favor. Muito obrigada. É uma honra estar aqui neste 7º Congresso IBDT. Quero saudar o presidente dessa mesa, doutor professor Vinícius Jucá Alves, os queridos professores Luiz Eduardo Schweiro, que eu tanto conheço, que eu admiro como advogado e, sobretudo, como professor. Eu estimo a dedicação e a competência que esse professor tem, não só na advocacia, mas ainda também o carinho com os seus discentes. Isso me impressiona. O mesmo posso dizer do professor Marciano Seabra de Godoy, que eu sei que é profundamente dedicado ao ensino, tenho com ele muitas afinidades, respeito e admiração. E, finalmente, os debatedores, professores, doutores, Leonardo Branco e Leonardo e Castro. Lamento dizer que eu não prestei atenção no recado ou naquilo que pediram. Queriam que se examinasse a legalidade de forma bem específica na questão da possibilidade de graduação de alíquotas no PIS e na COFINS por meio de ato executivo. Não sabia que havia, eu não prestei atenção no subtítulo que os senhores provavelmente enviaram, mas eu não vi. De modo que eu preparei um outro tema, parecido, mas que não é bem, né, isso que se pretende discutir. Por que legalidade, nova interpretação ou ativismo judicante? Então, eu pensei num título que
era muito mais amplo, na verdade, ele é bem mais específico, restrito, e perguntei de que coisa estamos a falar aqui. Sem dúvida, estamos a considerar o princípio estruturante da separação de poderes e equilíbrio entre eles. O poder é uno, e a história do direito público, sem dúvida, é a história da luta, da liberdade, da dignidade humana em face do poder, sobretudo do abuso de poder. Ativismo judicante ou mesmo não judicante. Direito é luta, já disse o filósofo, e quando não há reação às violações do direito, aos abusos de poder, então podem ser criadas novas formas abusivas ou ilegítimas que podem conduzir a mutações sérias e de difícil reversão. Por exemplo, os atentados contemporâneos ao federalismo tributário e fiscal, as propostas de concentração de poder tributário na União, na ausência de resistência dos estados e dos municípios, ou persistindo tal ausência, podem convertê-los, estados e municípios, a meras autarquias administrativas que devem executar planos e projetos federais. Isso, para mim, fere de morte o Estado de Direito e a essência federativa. Estamos muito preocupados com o ativismo judicante. Preocupo-me, portanto, e ainda com o não judicante. Exemplifiquemos, né? A Constituição da República adotou um modelo tributário de separação, por exemplo, entre o imposto sobre a renda e o imposto sobre heranças e doações, atribuindo o segundo, heranças e doações, a competência dos Estados Federados. Nesta questão estão envolvidos o conceito constitucional de renda e o princípio federativo, especialmente no caso do Brasil. Em outros países unitários, por exemplo, está em questão apenas o conceito de renda, que se convencionou ser excedente de riqueza ou acréscimo de valor, ou poder econômico ao patrimônio líquido, na pessoa jurídica apurado pela comparação dos balanços de abertura e encerramento de determinado período de tempo, né? Schwanz, desde o século XIX, Heike Simons e por aí. Baleiro já alertava que não se tratava de qualquer acréscimo de valor, mas apenas daqueles advindos do próprio patrimônio do contribuinte ou de sua ação. As transferências gratuitas ou causa-mortes provenientes de outras fontes tornaram-se independentes em tributo próprio em muitos países, mesmo unitários, o chamado imposto sobre heranças e doações. No caso do Brasil, atribuído à competência diversa, né, a dos Estados-membros e não à União. Não conheço país que, adotando este modelo, tribute ao mesmo tempo, no imposto de renda, os valores advindos por herança e, em seguida, novamente, tribute por meio de outro imposto, o de heranças, o de renda, né? Os mesmos valores. Mesmo em países unitários, isto não ocorre. Canadá e países nórdicos, Suécia e Noruega, não conhecem o heranças e doações em separado. E, provavelmente, muitos usem o imposto sobre a renda. Para isso, razão pela qual lá o conceito de renda é um conceito diferente do nosso e pode abranger qualquer acréscimo de valor advindo de dentro do próprio patrimônio ou por transferência de outro. Onde estaria um ativismo não judicante, ou seja, que não foi atuação judicial, mas esperamos que o Poder Judiciário o coíba? Está, por exemplo, na ideia de que morte é ganho, ou seja, na ideia de que a morte realizará o ganho de capital do decujus. Ora, morte é perda da vida, do patrimônio e até do próprio corpo. Pois bem, lei federal cobra ganho de capital do morto,
que passa ao sucessor como dívida que ele deixa, né? O ganho de capital que ocorre com a sua morte. Isso há mais de 20 anos. A Lei 9.430, de 96, também faz incidir na falência. É um absurdo total. O Brasil chora as 450 mil vidas levadas pela Covid. Mesmo nesse mundo da pós-verdade, morte não é vista dentro da nossa cultura como ganho. Jesus ressuscitou. Parece que ele não se conformou de ficar morto. Nossa Senhora nunca morreu. Subiu aos céus de corpo e alma. As religiões prometem-nos a ressurreição. Eu quero dizer que faz parte da nossa cultura esse uso do sentido para a morte. A atividade judicante do fisco, a atividade não judicante do fisco, por meio de uma lei, eviscerou o conceito de renda e ainda invadiu, de forma sutil, o campo de competência dos estados. Ganho de capital, que não é ganho, sendo congelados os valores na declaração há vários anos. Não sou de modo algum contrária ao ganho de capital, ou seja, a tributação na renda do ganho de capital realizado pelas alienações. Mas não me conformo em que a morte seja equiparada ao ganho. Nela não existe ganho. Esse é um ativismo inconstitucional que agride o Estado de Direito e o federalismo. Nem mesmo analogias são possíveis, a não ser para destacar as diferenças entre vida e morte. Há, sim, limites a serem respeitados. Ao contrário, sairemos da constitucionalidade, do Estado de Direito e da legalidade. Vem, então, a pergunta: de que ativismo estamos falando quando falamos em ativismo judicante? Acho necessário saber, portanto, inauguralmente, que o Poder Judiciário também é ativo. Essa é a primeira consideração que quero fazer. Primeiro, reduzir a pretensão ou o mito de que o Poder Judiciário nada cria, ou não poderia criar. Ele cria sim, porque ele é um poder. Ele é sempre ativo. Então, a expressão ativismo judicante, para mim, é uma tautologia. Identificar se um poder é de fato e de direito um poder estatal, abraço a tese do filósofo Jean-Claude Milner, propõe a seguinte definição de poder: aquele que tem capacidade de criar regras, aspas, por adição, por supressão, por modificação das regras existentes, pouco importa. E acrescenta: um poder é criador de regras. Uma autoridade faz respeitar as regras que ela não cria. Por exemplo, a polícia é autoridade, mas não é poder. Ministério Público é autoridade, mas não é poder. Aliás, na teoria de Montesquieu, o juiz era apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. A expressão autoridade, coerentemente naquela época, ela era utilizada pelas constituições francesas, segundo Milner, como autoridades. Bem, a concepção clássica de separação dos poderes, poderes restritos, em que o legislativo assume o papel preponderante dentro do modelo clássico, assenta-se na racionalidade derivada da lógica dos conceitos que opõe a extensão à compreensão. Assim, a teoria dos poderes estatais, como sabiamente observa Milner, valeu-se da simetria inversa da lógica dos conceitos. Em tese, uma lei tem uma extensão máxima, generalidade, porque ela pretende fazer justiça por atacado. Pode abranger um número indefinido de sujeitos e objetos, mas tem uma compreensão menor, uma compreensão mínima, exatamente para poder atingir um número maior de sujeitos. Classicamente, a regra da não contradição, do terceiro excluído, do raciocínio binário ou e da hierarquização dos conceitos
que tem no seu topo a regra fundamental, a Constituição, integram necessariamente a estrutura da sistemática lógico-política de divisão dos poderes do Estado. Como, então, o juiz criaria direito? É que a decisão judicial, embora orientada pelas leis em seu enunciado linguístico, pela dogmática e pelos precedentes, encontra, ainda assim, sempre, alternativas de interpretação deixadas pelo legislador ou lacunas que, em certos setores e campos, ele ordena sejam preenchidas pelo juiz. Isso bem demonstrou Robert Dahl em seus levantamentos estatísticos referidos à Corte Constitucional dos Estados Unidos, chamando-a de politicidade daquela corte. Deixemos assentado, então, que o Poder Judiciário é um poder, não singela autoridade. Não faz apenas respeitar as regras que ele não cria. Por isso mesmo, Hans Kelsen lembrou que isso não seria possível, né? E via em toda norma aplicativa criação e aplicação. Então, o Poder Judiciário é um poder porque ele faz escolhas entre alternativas possíveis de sentido. O método de raciocinar e apropriar, o direito no Poder Judiciário, por meio da formulação de conceitos muito mais concretos, ricos em compreensão, mas restritos em extensão, responde a uma técnica clássica viabilizada pela teoria dos conceitos. O legislador, porque faz justiça por atacado para todos. O juiz, porque busca a justiça concreta do caso. Mas a relatividade de que se revestiu a teoria clássica dos conceitos como essência das coisas, não apenas pelo reconhecimento dos conceitos indeterminados, dos tipos, dos princípios, das cláusulas móveis e das cláusulas gerais, mas especialmente pelo advento dos estudos nominalistas do conceito como signo, símbolo e função, é bastante expressiva. O ponto crítico da transformação da noção de conceito foi bem resumido por Quine quando disse: significado é aquilo em que a essência se torna, quando se divorcia do objeto de referência e se casa com a palavra. Então, nós estamos falando de enunciados, de regras que usam palavras e signos de significação quase infinita, né? E que não escondem, enunciados legais, que não escondem uma estrutura, essa sim, uma estrutura sintática e semântica, como ensina a filosofia da linguagem. Então, cabe ao Poder Judiciário, respeitadas essas estruturas linguísticas, sintática e semântica, escolher o sentido correto, o melhor para a solução do caso. Daí que o juiz cria direito, pois se antes, por exemplo, havia 3 significações diferentes possíveis, advindas de uma mesma regra, após a escolha decisória, a regra é reduzida a um único sentido, sendo vedado tê-la na outra ou outras acepções. Isso é poder de escolha. Isso é criar direito. Sustentamos, no entanto, né, que, apesar disso, isso não significa nenhum decisionismo, nenhum normativismo positivista, mas a importância da lógica dos conceitos. Finalmente, uma dimensão diferente, né, entre os 3 poderes, que é a dimensão temporal. Cada poder exerce a sua função em tempos diferentes. Partindo da premissa de que estamos em um Estado de Direito, todos os poderes, por mais criativa que seja a função do legislador, ponto de fusão entre o político e o jurídico, não esconde o fato que ainda estamos falando de um sistema, como poderou Nicholas Luhmann. O tempo das leis é diferente do tempo da sentença. Por isso é que se diz que o princípio da irretroatividade das leis é considerado natural
íncito as próprias leis. Ou seja, né, o legislador olha para o futuro. Ele pesa, sim, o passado relativamente à tradição, à moral vigente, os costumes, sobretudo a Constituição que limita o seu domínio, mas as normas que põem pesam especialmente o futuro, porque querem transformar em realidade. E assim o legislador considera as consequências de toda a natureza, políticas, econômicas, éticas e sociais, até o fim. Ele é o primeiro filtro do sistema, antecipando o tempo futuro. O legislador está comprometido com o futuro, daí que ele anuncia linguisticamente princípios mais gerais, mais universais e evolutivos, pouca compreensão para abrangência e generalidade máxima. Bom, tão lógico e necessário que há juristas do porte de Savigny ou a Voltaire, na Alemanha, diziam, né? Não faz mal que a Constituição não consagre o princípio da irretroatividade. Ele é íncito à natureza da lei. Hoje, na Alemanha, ele está positivado apenas para o direito penal, embora se aplique a todo o sistema jurídico. Fenômeno diferente se passa com os demais poderes chamados conjuntamente por Kelsen de executivos, ou seja, o poder executivo propriamente dito e o judiciário. Ao executivo, cabe executar a lei de ofício. Bom, mas a primeira diferenciação é temporal, fundamental, que nos dita o princípio da separação de poderes. Do ponto de vista do tempo, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário estão voltados para o passado, para o input do sistema, para o que pôs o legislador, atuando em estrita vinculação à lei, à Constituição, ao direito e ao que a Constituição preconiza em matéria de variabilidade das alíquotas do PIS/COFINS. É só um adendo aqui. E o futuro? O futuro é olhado, sem dúvida, pelo juiz na forma do passado-futuro, porque o futuro começa no passado. Ou seja, dentro daquilo que já filtrou o legislador, do ponto de vista dos conceitos, em que se expressam as normas, ou gerais ou individuais, administrativas, ou sentenças, a determinação, a concreção, serão necessariamente maiores do que aquelas constantes das leis. Os atos individuais, então, terão, no entanto, as normas individuais compreensão máxima, porém, nenhuma generalidade, mínima extensão. Verdade? Nem tanto. Porque cada decisão judicial ela busca a universalizabilidade das decisões, ou seja, toda decisão judicial tende à universalidade para casos iguais futuros, aproximação ao futuro. Então, é altamente relevante distinguir entre conceitos mais ou menos abstratos, mais ou menos concretos, porque o que se chama de jurisprudência consolidada, que atinge terceiros que não são parte no processo, formando-se uma expectativa normativa, será norma judicial ou regra, também um pouco mais abstrata e genérica, dos julgados, a ratio decidendi, o espírito do julgado, a tese, a regra judicial de repercussão geral, aproxima-se da norma legal em suas características principais. Ela tem uma pitada de generalidade, de abstração, ao contrário do dispositivo da sentença, aplicando-se a fatos futuros antecipados. Em seus magníficos estudos do common law clássico, Postema invoca famosos common lawyers como Coke e Haley, apontando que já no século XVII se pode dizer que a razão artificial que norteava a decisão no common law, a decisão judicial, já era vista como uma espécie de missão institucional em que a decisão de uma questão concreta
não era apenas a resolução daquele problema em juízo, mas também um exemplo que deveria razoavelmente ser seguido em outros casos. O modo de raciocinar não era, então, já no common law, nem dedutivo nem indutivo, mas analógico, argumentando os similibus ad similia, de um caso ao outro, ou o seguinte, na base das semelhanças e diferenças percebidas. Mesmo nos países do common law, mesmo sistematicamente, que eles não eram sistêmicos, né? Aponta-se a tendência embrionária a que a decisão judicial se aplique a grupos de casos, a casos similares futuros. Então, com isso, uma diferenciação é relevante, né? É necessário, então, não perder as diferenças entre a regra judicial e a regra legal. O poder judiciário é um poder, pois a decisão judicial é escolha entre sentidos possíveis postos no enunciado da norma legal, para emissão de conceitos mais concretos, para a solução de um caso concreto. Mas o tempo da regra judicial é diferente do tempo da regra legal, a judicial muito mais voltada para o passado, a legal prevalentemente voltada para o futuro, porém a universalizabilidade, ou seja, deve valer uma decisão judicial para todos os casos, por questão de isonomia e coerência, aproxima o tempo ou os tempos da norma judicial ao da norma legal. Então, vemos assim que a jurisprudência consolidada não está tão distante como se pensa das leis, pois alcança também um tempo futuro. Além disso, a tese que a decisão judicial proclama, a ratio decidente transborda do caso concreto, é mais genérica. Daí a necessidade de se fazer uma diferenciação absolutamente necessária. É relevante destacar que a sentença não pode se desprender da casuística, ao contrário das leis, dos casos concretos que motivaram a sua criação. Esse é o limite que nos assegura que a jurisprudência consolidada obriga, vincula, impõe-se a todos, mas não é lei. Em resumo, por isso confirmo a ideia e volto a reafirmá-la de que a expressão ativismo judicante é uma tautologia. Mas esta afirmação sofre limites rígidos. Conceitos constitucionais prendem-se também às significações extraídas do próprio sistema, do próprio conjunto, do próprio entorno, do aqui e o agora e dos usos linguísticos do próprio passado, dos institutos forjados no direito privado, que sirvam de delimitação da competência, todos nós sabemos, da vedação da analogia na criação de tributos, no federalismo e nos demais. Eu estou terminando a frase. Professora. Pois não, desculpa. Era só para avisar que ele está encerrando. A senhora, se quiser usar mais 2 minutos. Eu já estou terminando o parágrafo. No federalismo, nos demais grandes princípios constitucionais, como legalidade, segurança jurídica, separação de poderes, Estado de Direito, federalismo e competência constitucional. Obrigada. Desculpe interrompê-la, professora. Eu vou chamar. Muito obrigado pela. Não, presidente, eu programei meu tempo para ficar dentro dele. Eu ultrapassei o tempo? Eu acho que foi só um pouquinho. A senhora, desculpa eu interrompê-la, só queria avisar, mas a senhora precisar de mais 1 minuto para terminar. Não, eu terminei exatamente aqui. Eu achei que eu estava correta dentro do meu tempo. Ótimo, desculpa a interrupção. Eu vou chamar agora o professor Chueire
Muito obrigado, professora Isabel Deres, pela esclarecedora palestra, foi excelente, por ter nos brindado com o seu conhecimento. E agora eu queria chamar o professor Chueire para falar um pouco sobre o tema também. Ele escreveu um livro sobre as duas decisões, juntamente com outros 2 doutorandos da USP. Professor Chueire, por favor. Obrigado, doutor Vinícius. Eu até sugeri que eu tirasse mais 10 minutos do que eu fosse falar, só para ficar ouvindo a lição da professora Isabel, que sempre é uma alegria. Como é bom ouvir quem conhece o assunto. Que aula, Isabel. Obrigado pela sua aula. Obrigado por estar aqui no Congresso. Cumprimento também, é claro, o professor Marciano, que também está conosco nesse evento. E os 2 Leonardos, que vão debater depois conosco no final. Que bom tê-los aqui. Assim, Vinícius, você disse, com razão, o que eu vou apresentar aqui é algo que já está escrito num livro de livre acesso, que eu escrevi junto com dois estudantes da pós-graduação da faculdade, o Diogo On e o Vitor Luz. E hoje de manhã o professor Humberto dizia que a doutrina tem um papel interessante, que é falar sobre decisões e, às vezes, apontar algumas falhas que existem, alguns pontos mal esclarecidos, tentando, se possível, evitar a paixão, mas, é claro, tentando indicar, falando, olha, cuidado com a decisão. Esses julgados eu considero não são finais, porque, afinal de contas, existem embargos de declaração. Então, quando nós escrevemos esse livro, tínhamos até uma intenção de que eles viessem a ser conhecidos para que os ministros tivessem a oportunidade, não de mudar o resultado final, porque isso não é por aí, mas que pelo menos a fundamentação do julgado seja revista, porque uma parte, pelo menos uma boa parte da fundamentação, nos parece carecer de precedentes, pelo menos. Nós vamos dividir aqui a tela, tem alguma apresentação com slide? Por favor, Ed, se puder apresentar, pronto. Aqui nós temos, então, o tema nosso dessa história do princípio da legalidade tributária, o tema é nova interpretação ou ativismo judicante. Como eu disse, para quem não tem acesso, o livro é de livre acesso, tem tanto no site do IBDT, clica lá em biblioteca, livros, você vai achar vários livros lá, ou se quiser, também no meu site, eu tenho um site acadêmico, chueire.com.br, tudo que eu publiquei na vida está lá. Então, sempre tem um outro modo de você acessar esse material e outros tantos, chueire.com.br. Mas vamos lá. Entrando aqui. Bom, o tema desses julgados aqui, só para lembrar do que nós estamos falando. Estamos falando desse dispositivo que permite que, depois de fixar a alíquota de PIS e COFINS, 9,65% e 1,65%, vem esse parágrafo 2º dizendo: o Poder Executivo poderá também reduzir e restabelecer até aqueles percentuais as alíquotas das contribuições para o PIS, PASEP e COFINS. Portanto, o tema da legalidade é saber, é possível uma delegação ao Poder Executivo para que reduza alíquotas? É possível que restabeleça alíquotas? Nós sabemos que, concretamente, o Executivo, valendo-se disso, escolheu algumas receitas financeiras, chama atenção disso, escolheu algumas, por exemplo, juros sobre capital próprio não foram escolhidos, escolheu algumas receitas financeiras para reduzir a zero a alíquota e depois restabeleceu pela metade. Então, o tema que foi julgado foi o restabelecimento, mas eu quero chamar a atenção que antes houve uma redução também por ato do Poder Executivo com base neste fundamento legal. O outro dispositivo, as ações foram julgadas juntas, agora na ADIM, aqui nós temos também PIS e COFINS, no caso de lubrificantes, e aqui eu tenho, parágrafo 8º, fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para a redução das alíquotas previstas no caput, as quais poderiam ser alteradas, notem, para mais ou para menos, em relação à classe de produtores, produtos ou sua utilização. Esses 2 julgados é que foram examinados e que nós vimos no livro e vamos conversar um pouco sobre este assunto. Só dizer aqui que também dizia a lei, havia um teto, não poderá resultar em alíquotas da contribuição superiores a 1,65 e 7,65 do preço médio de venda varejo. Então, havia um teto com relação a essas reduções e aumentos. Bom, muito bem. Entrando agora no julgado, aqui nós comentamos muito o voto do ministro Toffoli, foi o relator, até porque quando editamos o livro, era o que se tinha. Depois, claro, assistimos o julgamento,
não houve muita variação em relação ao que se apresentava aqui, então parece ter sido esse posicionamento inicial do tribunal. Diria que os demais ministros talvez não tenham refletido tanto sobre o tema. Bom, quais foram as premissas da corte, as premissas do relator, e que nós vamos examinar? Primeiro, o relator falava de uma tendência no Supremo de uma flexibilização da legalidade tributária. Tema do nosso painel de hoje, essa palavra flexibilização. Segundo, haveria uma relação inversamente proporcional entre o grau de coatividade de um tributo e o grau de legalidade exigível. Vamos examinar também essa premissa. E depois, os argumentos que fundamentaram a consolidade teriam sido que a lei teria previsto os valores máximos das alíquotas, vimos que, de fato, foi previsto o valor máximo, a previsão pela lei de condições para a atuação do executivo, já põe uma interrogação aqui, e o tema da tal da extrafiscalidade, a função extrafiscal da manipulação das alíquotas. Pois bem, vamos então a cada um deles. Comecemos com essa tendência de flexibilização da legalidade. Encontramos aqui a referência, aqui eu estou citando o voto do ministro Toffoli, nos dois julgados. No exame do RE 343446, concluiu-se que não ofendia o princípio da legalidade o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante, grau de risco leve, médio e grave. O ministro refere ao caso da contribuição do seguro de acidente de trabalho. Segundo, outro caso que ele cita, um RE de sua autoria, em que a Corte concluiu pela consolidade do artigo 2º, parágrafo único da lei que delegou ao CONFEA a possibilidade de fixar a taxa referente à anotação de responsabilidade técnica. E, finalmente, o terceiro caso também de relatoria dele, que ele também narra, e veja, são os precedentes que ele cita, que da lei que possibilitava aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas fixar, conforme os tetos e parâmetros nela prescritos, contribuições anuais. Foram os três precedentes citados pelo ministro Toffoli. Os precedentes citados, dizemos nós, não afastam a regra da legalidade, tão somente reconhecem a dificuldade da lei com relação a certos tributos estabelecer definitivamente a base de cálculo da contribuição. Chama atenção, os três precedentes falam de base de cálculo e estabelecer a questão definitiva, porque a base de cálculo já se encontrava na lei. A questão era como definir concretamente. Os casos que nós examinamos não tratam de base de cálculo. Nós estamos aqui de alíquota. Entendeu-se, portanto, algo que não estava nos precedentes, que, desde que haja limites, condições e função extrafiscal, poderia delegar a fixação da alíquota ao executivo. Chama atenção, então, os precedentes citados falavam de concretização da base de cálculo, o ministro cita os precedentes para dizer que já era longa jurisprudência com relação a algo que inova, algo que não estava nos precedentes. Nós falamos agora em fixação de alíquota. Especificamente com relação ao seguro de acidente de trabalho, é interessante porque o ministro cita o RE 343, dizendo que ali se teria concluído que não ofenderia o princípio da legalidade. Vamos olhar, então, o 343. O que dizia o ministro Carlos Veloso, relator do famoso acórdão do seguro de acidente de trabalho? Na verdade, dizia ele, tanto a base de cálculo, que Geraldo Taliba denomina base imponível, quanto outro critério quantitativo, que, combinado com a base imponível, permitia a fixação do débito tributário decorrente de cada fato imponível, devem ser estabelecidos pela lei. Esse critério quantitativo é a alíquota. Portanto, o precedente diz que deve ser estabelecido por lei. Continuava, em certos casos, a aplicação da lei no caso concreto exige a aferição de dados e elementos. Nesse caso, a lei, fixando parâmetros e padrões, comete ao regulamento a aferição, mera aferição de parâmetros que estão na lei, porque, de fato, já tinha na lei os parâmetros, os riscos alto, médio e baixo. Então, era questão de concretização de parâmetros da lei, nada a ver com a questão da alíquota. É interessante dizer, então, que o ministro Dias Toffoli, citando o ministro Veloso, diz:
depreende-se do voto do relator, ministro Carlos Veloso, que foram adotados os seguintes critérios para se aferir à consolidade do diálogo da lei tributária com o regulamento. Olha, ele está citando o ministro Veloso. A delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento por decisão do Congresso. B. O Congresso fixa estándares ou padrões que limitam a atuação do delegado, razoabilidade da delegação. De fato, o ministro Veloso chegou a falar em delegação. Em que caso? Na verdade, o ministro Veloso aqui reproduzia um outro caso, salário-educação, e ele dizia, na época do salário-educação, pré-88, salário-educação não era tributo. Então, havia a delegação. Então, o ministro fala como se dava a delegação de uma figura não tributária pré-88. Para continuar, dizendo que a Constituição acolheu o salário-educação, havendo mantido de forma expressa e, portanto, consolidado a contribuição. Conferiu-lhe, entretanto, diz o ministro, caráter tributário, não só tendo subsistido a nova carta à delegação, só não tendo subsistido a nova carta à delegação em face de sua incompatibilidade com o princípio da legalidade. Ou seja, se o ministro Toffoli diz que o ministro Veloso deu as condições para a delegação, quando vamos ver o voto do ministro Veloso, vê-se que ele dava as condições de uma delegação de uma figura que não era tributária, que era o salário-educação. E quando essa figura se torna tributária, palavras do ministro Veloso, não subsistiu a nova carta à delegação em face de sua incompatibilidade com o princípio da legalidade. Portanto, devemos dizer data vênia. O ministro Toffoli, no caso, cita o ministro Veloso, se reproduz parte do voto do ministro Veloso, mas não se dá conta que esse voto do ministro Veloso se referia a uma figura não tributária, que quando se torna tributária já não tolera a delegação. Portanto, não se pode dizer que havia um precedente autorizando a delegação. Os três critérios do ministro Veloso constavam do precedente do salário-educação e limitavam-se à análise da consolidade no regime pré-88. Eu quero insistir com isso. O ministro Veloso, neste julgado, disse que é incompatível com a legalidade a delegação. Portanto, vê-se uma reprodução de um trecho de um voto mal reproduzida, não cabendo para este caso. No RE 290, diante da natureza tributária assumida pelo salário-educação, afirmou-se, portanto, expressamente a inconsolidade da delegação sob a ordem atual. Continua o segundo argumento, a segunda premissa trazida no voto do ministro Toffoli, uma relação que haveria inversamente proporcional entre o grau de coatividade de um tributo e o grau de legalidade exigível. Aqui o ministro Toffoli se baseia em doutrinador espanhol, em doutrina espanhola, não se dando conta, devo chamar a atenção, para o fato de que na Espanha nós temos uma legalidade distinta da brasileira. O professor Marciano depois vai nos falar sobre esse assunto. Mas na Espanha nós temos um parlamentarismo. Ora, se eu tenho um parlamentarismo, o executivo é longa-manos do executivo, do legislativo. É razoável admitir que aquilo que o executivo faz, ele o faz por delegação, por ordem do legislativo, naquela harmonia entre legislativo e executivo. O nosso sistema não é assim. São incontáveis os casos de medidas provisórias em matéria tributária que são ou rejeitadas ou modificadas no Congresso. Aliás, eu não tenho em memória recente um caso de uma medida provisória em matéria tributária que tenha sido aprovada, tal como proposta pelo Executivo, aprovada pelo Legislativo. Portanto, não se pode partir da premissa desta harmonia entre Legislativo e Executivo no Brasil. Mas, então, partindo dessa premissa espanhola do grau de coatividade, ele diz que haveria a exigência de maior presença do legislador no tratamento de tributo que possua alto grau de coatividade, como a exação cujo pagamento não decorra de benefício imediato conferido ao contribuinte.
Noto que a característica de retributividade imediata, que reduz o grau de coatividade dos tributos, pode ser vista em taxas. Portanto, nas taxas, diz ele, citando os espanhóis, como haveria a retributividade, reduzir-se-ia o grau de coatividade. Entretanto, bom, em primeiro lugar, claro, coatividade, que ela traz aqui, na verdade, seria a justificação pelo sinalagma. Havendo sinalagma, portanto, seria menor o grau da legalidade. É o que se extrai desta doutrina espanhola, trazida, a meu ver, com todo o respeito, indevidamente pelo ministro Toffoli, mas trazida seria a questão do sinalagma. O problema é que o caso que nós temos é PIS e COFINS, e no PIS e COFINS não dá para falar em qualquer tipo de sinalagma, em qualquer tipo de retributividade. Permitam-me dizer, porque já escrevo isso no meu livro já há 10 edições, as contribuições para a Seguridade Social nada mais são do que impostos com destinação específica. Ou seja, se o tal grau de coatividade tem a ver com a retributividade ou não, e se o ministro reconhece que aos impostos se exige alto grau de legalidade, já que haveria alta coatividade, não há uma fundamentação porque PIS e COFINS teriam menor coatividade que os impostos, porque, afinal de contas, se trata da mesma materialidade. É destinação, não destinação, mas não existe o princípio da equivalência, seja num, seja no outro. Portanto, se a premissa é que, havendo a tal da coatividade, haveria também a necessidade de maior respeito à legalidade, isso deveria ter sido aplicado ao PIS e COFINS. Continuemos agora com as 3 afirmações, as 3 assertivas do ministro, que, verificando o caso, ele chama a atenção dos valores alíquotas, valores máximos para alíquotas, das condições para a atuação do executivo e da função extrafiscal. Isso se extrai desta passagem que eu leio aqui, no tocante à contribuição PIS e COFINS, cujo traço característico é o financiamento da Seguridade Social, para a observância do princípio da legalidade tributária e sua relação às alíquotas, é imprescindível, além da prescrição de condições e do valor máximo dessas legislações em lei, em sentido estrito, é imprescindível que exista uma função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado, de modo a justificar a manipulação de alíquotas por ato do Poder Executivo. Vamos verificar, então, se isso é um caso concreto. A questão, então, dos tetos. Diz ele, em primeiro lugar, o dispositivo fixa tetos. O Poder Executivo, ao alterar as alíquotas, não poderá superar aquelas previstas nos incisos tais. Daí, isso, numa e no outro, fala dos tetos. Acontece, e temos que chamar atenção, que a figura do teto é empregada pelo Constituinte, pelo menos em 2 oportunidades. Pelo menos não, em 2 oportunidades. Com relação aos impostos arrolados no 153, Imposto da União, Importação, Exportação, IPI e IOF, e depois temos a CID de combustíveis, onde o Constituinte fala expressamente em o Poder Executivo poder reduzir e restabelecer alíquotas. Portanto, os casos em que é possível se falar em teto e que o Executivo possa fixar alíquota foram enumerados, foram citados pelo Constituinte. Ora, vem aquela pergunta básica: por que teria o Constituinte criado essa exceção se para qualquer imposto bastasse eu ter um teto que o Executivo poderia fixar a alíquota que tem? Ou seja, é tornar nula a exceção dada pelo Constituinte. Não faz muito sentido isso. Então, se o Constituinte enumera esses casos em que é possível a fixação pelo Executivo de uma alíquota respeitada um teto, significa que, em outros casos, não é possível. Essa ideia de limites máximos não convive com a legalidade. E aqui uma crítica que nós fizemos no livro que me parece fundamental. Temos lei complementar. O artigo 146 da Constituição diz que cabe à lei complementar regular as limitações ao poder tributário. Temos lei complementar, o Código Tributário, que diz que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota. Ele não fala em teto, fala em fixação de alíquota. A lei deve fixar a alíquota. A palavra fixação me parece relevante. Então, o Código, ao regular a legalidade,
determina que a lei seja fixada. E ele, inclusive, continuando aqui, ele punha as exceções da época da Constituição de 46, que, na verdade, ou seja, os casos que a alíquota não tem que ser fixada são as exceções que hoje corresponderiam aos que apontei do artigo 153 e 177. Então, a regra é a alíquota ser fixada. As exceções estão previstas na Constituição, é o que diz, ou seja, o sentido de fixação não é teto. Se o sentido de fixação fosse teto, não precisaria o inciso 4º ter previsto exceções, pois bastaria fixar um teto. Então, a expressão fixação de alíquota é fixação mesmo, é por uma alíquota, e é esta alíquota e não outra, e por lei. Continua a questão das condições, e aqui nos causa maior espécie o voto do ministro, porque ele fala que é necessário que haja condições, mas ele diz, não restam dúvidas de que foram estabelecidas condições para o Executivo reduzir ou restabelecer as alíquotas. Ora, continua ele, somente se poderão alterar as alíquotas das contribuições se elas forem incidentes sobre receitas financeiras. Ademais, as pessoas jurídicas devem necessariamente estar sujeitas ao regime não cumulativo de cobrança dessas condições. E no caso, bom, aqui também fala em condições na DIN. O que eu quero chamar a atenção? Que, bom, já falei da questão que as exceções já estavam previstas, mas, por favor, preste atenção na segunda afirmação. As condições, aquilo que o ministro chama de condições, na verdade é o escopo da norma. A norma se aplica a receitas financeiras de pessoas jurídicas no regime não cumulativo. Isso não é condição, ministro. Isso é escopo da norma. Então, a norma deveria pôr condições. Olha, pode reduzir preenchidas tais condições que podem estar presentes ou não. Diferente, escopo da norma é uma coisa, condição é outra. Então, o ministro, depois de, em tese, dizer é possível fixar, é possível o Executivo baixar as alíquotas, desde que a lei apresente as condições, quando pega o texto da lei, não há condições. Na verdade, há total arbitrariedade, não se encontra alguma condição para que se possam estabelecer as alíquotas. Mais uma vez, portanto, contrariando o artigo 97 do Código. E a questão final da extrafiscalidade. É evidente, diz o ministro, a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida pelo Poder Executivo na redução ou restabelecimento dessas alíquotas. Função que se liga, ao cabo, à otimização da solidariedade norteadora da Seguridade Social. Já devemos dizer que a questão da solidariedade, isso não é extrafiscalidade, isso é fiscalidade. A fiscalidade pressupõe a justa distribuição dos encargos. Portanto, o que o ministro aponta como extrafiscalidade não é exatamente extrafiscalidade. A otimização da solidariedade, insisto, é função fiscal do tributo. Entende-se por função fiscal do tributo a justa distribuição da carga tributária. Mais uma vez, insisto, a Constituição já excepcionou os casos que era possível mitigar a legalidade em razões extrafiscais. Ademais, qualquer tributo pode exercer funções extrafiscais. Então, a seguir a linha proposta nesses precedentes, amanhã teremos também a alíquota do imposto de renda, baixada por ato executivo por razões extrafiscais, ou de qualquer outro tributo. Conviveremos com o fim da legalidade, sempre se arguindo funções extrafiscais. E diremos, para que o Executivo se preocupou em excepcionar a legalidade? Se basta invocar funções extrafiscais, presentes em qualquer tributo, para que eu possa autorizar o Executivo que ele fixe as alíquotas. Portanto, concluímos aqui, o julgamento do RE e da DI pautou-se em critérios já usados explícita ou implicitamente pela Constituição, limites, condições e extrafiscalidade. Entretanto, como eu já disse, não é verdade que os precedentes indicavam o mesmo caminho. No caso, esse tributo não era uma exceção, não permitia esse caminho. Devo insistir, então, olhando aqui o texto, as exceções estão previstas no parágrafo 1º,
Aqui encontramos no 177, a alíquota da CID pode ser reduzida e restabelecida, são só essas as exceções previstas. No caso do PIS e COFINS, eu devo alertar e posicionar no sentido que também a redução da alíquota não poderia ter sido feita por ato do Executivo. Revoco aqui o parágrafo 6º do artigo 150, que deixa claro que também reduções de alíquotas devem ser por lei específica. A lei deve estabelecer a instituição, majoração, sua extinção, sua redução. A legalidade, concluímos, não tolera juízo de conveniência e oportunidade. Haja ou não limites, haja ou não condições, haja ou não esta fiscalidade. Se a lei não consegue fixar definitivamente o quantum, é preciso que estabeleça critérios passíveis de judicialização, não o escopo da norma, os critérios que podem ser levados a juízo. Isso nada tem a ver com usar a extrafiscalidade para fugir da legalidade. Salvo as exceções constitucionais, todas as incidências mais ou menos extrafiscais dobram-se à legalidade. Uma coisa é a chamada discricionariedade em sentido fraco, algo que tem a ver com os conceitos indeterminados, ou seja, o exemplo que é dado aqui para o Dworkin seria: selecione os 3 soldados mais capacitados. Veja, é um conceito indeterminado? É. No entanto, se esse general escolhe a seu prazer sem justificar, posso levar a questão a juízo dizendo: há outros soldados mais qualificados. Do mesmo modo, se o legislador fala em risco alto, médio e baixo, o executivo pode dizer o que ele entende por risco alto, médio ou baixo, mas isso pode ser judiciável. No entanto, o que não se tolera em direito tributário é a discricionariedade em sentido forte. O caso selecione os 3 soldados de sua preferência. Ou, no caso que temos, fixe a alíquota da sua preferência. O legislador não dá um critério, não diz por que fixar a alíquota. Aliás, concretamente, o aumento do PIS e COFINS foi justificado, a exposição de motivos falava em necessidade de arrecadação. Era isso, senhor presidente Vinícius Jucá, o que eu tinha para apresentar. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigado, professor. Brilhante exposição. E, mais uma vez, parabéns pela generosidade de disponibilizar o livro a todos sem qualquer cobrança. Parabéns. E o livro realmente espetacular. Eu gostaria agora de chamar o professor Marciano para que também faça a sua exposição de 20 minutos. Muito obrigado, professor. Senhor presidente, doutor Vinícius, meu querido professor Luiz Eduardo Choeire, minha querida professora e amiga, professora Isabel, aqueles professores que estão aqui hoje também na posição de debatedores, eu queria manifestar a minha alegria de estar aqui nesse congresso do IBDT, no extraordinário congresso de Direito Tributário do IBDT, que já tem tanta tradição, e minha alegria também de poder compartilhar essa mesa com 2 professores que eu admiro tanto, como são a professora Isabel, minha professora na UFMG, e o professor Choeire, com quem venho trocando muitas ideias e temos um relacionamento muito bom ao longo dessas décadas em que eu venho trabalhando no direito tributário. Eu gostei muito do tema que me foi atribuído, como muitos sabem, eu tenho realmente essa predileção por estudar a jurisprudência do STF, e calhou, né, nem sempre nos convidam para um seminário em que o tema que nos é indicado é de nossa preferência ou de nossa especialidade total. E, nesse caso, aconteceu de ser exatamente isso. Bom, eu estruturei a minha palestra em algumas partes, e algumas delas já foram abordadas brilhantemente, como era de se esperar, pelo professor Choeire. Então, não precisarei sobre elas me demorar tanto. As partes são as seguintes: os casos, né, porque, como dito antes, esse painel versa sobre a legalidade tributária em 2 casos específicos. Então, abordar quais são esses casos, quais são os precedentes invocados nesses casos,
quais foram as posições tomadas pelos ministros, e qual foi a tese vencedora, como eu analiso essa tese vencedora, que partiu da lavra do ministro Toffoli, e, na minha opinião, quais são as suas deficiências, qual é, e aí eu vou inovar um pouco ao que o professor Choleri colocou, eu já digo que concordo com o diagnóstico que ele fez sobre os problemas dessa tese, mas aqui eu vou inovar um pouco e vou dizer qual é a interpretação que eu faço sobre o sentido mais profundo do que o Supremo decidiu, sobre a motivação que não está explícita, ou pelo menos não está tão explícita, mas que, ao meu ver, é a mais verdadeira nesse caso. E, finalmente, quais são as consequências dessa decisão, caso ela venha a prevalecer? Parece que irá prevalecer, dificilmente em embargo de declaração isso vai ser revertido. Então, quais são as consequências disso que se decidiu? Bom, em relação aos casos, o professor Choleri já disse bem, nós temos PIS e COFINS, contribuições sociais, de seguridade social, PIS e COFINS, uma relativamente a uma questão de concentração de arrecadação no início da cadeia, aquela questão da monofasia, da cobrança monofásica sobre o álcool, inclusive o álcool carburante, e outro, uma situação bem diferente, é o PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Mas o que há de comum aqui é contribuições sociais, seguridade social, PIS e COFINS, em que a lei estabelece um teto e diz que o executivo pode reduzir e restabelecer até esse teto. Ou seja, algo bem parecido com o que se faz com a CID Combustíveis, com a diferença importante que, no caso da CID Combustíveis, isso é previsto expressamente no texto constitucional. Esses são os casos. Quais foram os precedentes invocados? Como já colocado aqui, o professor Choleri disse muito bem, o ministro Toffoli disse que ele iria aplicar os precedentes da anotação, da taxa de anotação de responsabilidade técnica, e também o precedente da contribuição corporativa, contribuição cobrada pelos conselhos profissionais. Nesses casos, o Supremo autorizou, já há alguns anos, que houvesse somente um teto, né, e que o executivo, e no caso da contribuição corporativa, os conselhos profissionais pudessem fixar concretamente o quantum do tributo até aquele teto. E a contribuição do SAT também, mais antiga, de 2003, que, como o professor Choleri colocou, foram os precedentes. As posições, né? Isso não ficou tão explicitado, mas as posições foram uma posição minoritária do ministro Marco Aurélio, dizendo que, inclusive, o ministro Marco Aurélio cometeu um erro crasso ao entender que se estava tratando, no caso do álcool, de uma CID, e que, portanto, o artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, permitiria que houvesse essa delegação. Na verdade, nós não temos uma CID, nós temos uma contribuição de PIS e COFINS. Acho até que algum ministro poderia ter advertido o ministro Marco Aurélio, que, no caso, não era exatamente a CID, e aí ele teria mudado o voto dele, né? Porque, no caso do PIS e COFINS das receitas financeiras, né, ele votou no sentido da impossibilidade da delegação. Mas no caso do PIS e da COFINS sobre o álcool, ele disse que a lei estava perfeita, mas foi um erro, porque ele achou que se tratava de uma CID, disse o artigo 177, a Constituição estabelece, etc., mas, na verdade, não era a questão. Bom, agora, vamos analisar a tese, né? A tese do ministro Toffoli. E aqui eu devo dizer que li com muita satisfação o livro, né, que o professor Choleri publicou, juntamente com seus alunos, o Diogo Ferreira e o Vitor Lira Guimarães Luz, um livro muito interessante sobre esses dois julgados do STF, e, de fato, essa tese do ministro Toffoli tem muitas inconsistências, né? Tem muitas inconsistências. Vejam, eu já digo logo o seguinte, não me parece ruim que se evolua na compreensão da legalidade tributária, né? Não me parece que seja ruim que se tenha uma outra visão sobre a legalidade tributária, né? Como, por exemplo, foi o caso do SAT, né? Eu me lembro que, na época, em 2003, a maioria dos tributaristas acreditavam na inconstitucionalidade total daquela legislação do SAT. Eu me lembro que achava que a legislação, sim, era uma delegação muito densa, né, de aferição, de realidades, que não havia inconstitucionalidade ali. O Supremo, me parece, que se apropria indevidamente desse precedente do SAT aqui. Mas vamos ver, então, o que o ministro Toffoli colocou. Em grande medida, o professor Choleri já disse aqui. A tese, e é uma tese mesmo, né, é uma posição, digamos assim, doutrinária do ministro Toffoli, é a seguinte: a legalidade tributária varia em função da espécie tributária
então tem que ser vista com uma intensidade, digamos assim, para o imposto, outra intensidade para as taxas, outra intensidade para as contribuições. E, segundo ele, isso se justificaria em função da coatividade, que seria maior nos impostos e menor nas taxas. Aí já começa a ficar uma coisa muito questionável. Por exemplo, a dada altura, ele diz assim, pois é, porque quando no imposto, por exemplo, não há uma contraprestação, quando não há uma contraprestação direta, como no caso do imposto, nós podemos dizer que o grau de aceitação dos contribuintes é menor. Bom, isso não é verdade, nós dependemos da sociedade que nós estamos, nós dependemos da época em que nós estamos, então é perfeitamente possível que um imposto sem contraprestação nenhuma, tem um grau de aceitação muito maior numa sociedade, vamos pensar numa sociedade nórdica, e uma taxa no Brasil tem um grau de aceitação muito menor. Então, não é verdade que eu possa dizer que um é mais coativo do que o outro, porque um tem aceitação social. Aceitação social é um conceito aí de sociologia fiscal que não tem propriamente a ver com as categorias do Código Tributário Nacional. Então, segundo ele, no imposto, por exemplo, que segundo ele teria uma coatividade maior, porque não teria contraprestação, eu devo aplicar a legalidade num grau máximo. E aí eu vou reduzindo esses graus na taxa, então, como há uma contraprestação, e que, segundo ele, haveria mais aceitação, não seria necessário exigida a legalidade tributária tanto, e aí ele estaciona no campo das contribuições, né, que realmente é uma categoria tão óbvio assim, em que ponto da coatividade ela está. E aí ele afirma que, primeiro ele faz uma comparação realmente equivocada com a Espanha, fala de uma contribuição na Espanha que mais parece com a nossa contribuição de melhoria, ou então uma taxa pela utilização de bem público, e não tem nada a ver com a nossa contribuição de seguridade social, as nossas contribuições de seguridade social, cujos fatos geradores são muito parecidos ou, se não idênticos aos dos impostos, comparem a CSL com o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, me parece que outra falha da tese do ministro Toffoli é essa apropriação muito rápida e assodada do direito espanhol, no caso, do direito, do direito estrangeiro, no caso, o direito espanhol. Então, ele diz, nesses casos aqui, então, a depender do caso concreto, nós podemos, então, flexibilizar a legalidade. Isso também é uma coisa dita várias vezes, a depender do caso concreto. Segundo ele, não há outra possibilidade a não ser o caso concreto. Por isso que eu reluto, o título dessa nossa mesa é legalidade tributária, nova interpretação ao ativismo judicante. Não me parece que há uma nova interpretação no sentido de se definir um novo critério. O critério não se define, é extremamente aberto, né? Depende do caso concreto, né? Depende de se usar de ser necessária a extrafiscalidade. Aí eu entro no outro problema dessa tese do ministro Toffoli. O conceito de extrafiscalidade não é fornecido e ele é aplicado com uma pressa, com uma falta de rigor total, né? Não há extrafiscalidade, efetivamente, na possibilidade de reduzir e aumentar o PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, não há extrafiscalidade nenhuma. O que se busca induzir aí? Nada. Simplesmente o governo, no primeiro momento, reduziu, depois, como o professor Chovery mencionou, a própria exposição de motivos do decreto fala em necessidade de caixa, foi 2015, a crise fiscal se instalando. E também no caso do álcool, o PIS e COFINS no caso do álcool é uma questão de, como a própria exposição da lei menciona, é uma questão de concentrar a cobrança no início da cadeia e não no final. E aí se diz que o governo pode reduzir, não se colocam condições, o professor Chovery tem razão, não há a definição de condições. Realmente, outra coisa que me incomoda, né? É incrível como os outros ministros não se deram conta disso. Isso realmente chama a atenção e incomoda no julgamento do Supremo. Alguns ministros cometem erros primários e os outros ministros não se dão conta, não questionam. O ministro Marco Aurélio diz que estava negando provimento lá, aliás, no caso da ADIM, ele estava julgando a ADIM improcedente, porque a Constituição permitia expressamente esse tipo de delegação, e citou o artigo 177. Ora, o caso não era de CID combustíveis, o caso era de PIS e COFINS, ninguém disse para ele que no caso não era de CID. O ministro Toffoli diz, porque nesse caso o legislador estabeleceu condições para que... Quais condições? Nenhuma condição. O parágrafo do artigo diz, o executivo poderá reduzir as alíquotas ou restabelecê-las. Ponto. Ele fala e diz que as condições são, eu só posso fazer isso no caso do tributo tal. Isso não é condição.
Isso não é exatamente condição, é só dizer o escopo, como o professor Choueiri colocou. Enfim, aquela figura do meu admirado professor Conrado Ubner Mendes, que está sofrendo intimidações do PGR na USP, ele diz muito bem, aquela figura das 11 ilhas, né? Aquela figura das 11 ilhas, um ministro dá o seu voto e o outro parece que não está ouvindo, ou não está realmente fazendo o seu cérebro funcionar em função do que o outro diz, e aí oferece um outro argumento. Essa discursividade é muito ausente nisso tudo. Então, quanto à posição do ministro Toffoli, não me parece que seja equivocado buscar-se uma nova visão da legalidade tributária, né? Inclusive, ele faz menção a vários autores, né? No início do voto dele, ele menciona o professor Ricardo Lobo Torres, menciona o professor Marco Aurélio Greco, que é palestrante nesse evento, menciona o professor Ricardo Lodge, menciona, inclusive, o professor Choueiri, no sentido do tipo e do conceito, mas o fato é que, infelizmente, não se faz jus à categoria da obra desses autores, a tese que é desenvolvida. Volto a dizer, sem nenhum rigor contra a extrafiscalidade, de fato, em algum momento se afirma que a extrafiscalidade existe para realizar o princípio da solidariedade, e aí, como disse o professor Choueiri, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele diz que o fato de haver ali um parágrafo na legislação do PIS e COFINS sobre álcool, dizendo que é preciso verificar que não vai se ultrapassar uma alíquota do preço de varejo, e que para se apurar o preço do varejo são necessárias, ele diz, está vendo? Isso é extrafiscalidade. Não tem nada de extrafiscalidade aqui, né, no sentido de buscar induzir alguma coisa. Então, um conceito laço, incontrolável de legalidade, é o que nós temos aqui, de extrafiscalidade, é o que nós temos aqui. E, então, quais são as consequências disso? As consequências, efetivamente, são as de que não é possível saber agora, a prevalecer esse entendimento, não é possível saber se algo viola a legalidade ou não. Tudo vai depender do caso concreto, aliás, vários e vários parágrafos do voto do relator se diz, a depender do caso concreto, né? E, por exemplo, a CSL. A CSL é tanto contribuição de Seguridade Social quanto a contribuição do PIS e da COFINS, né? E o grau de referibilidade em uma e em outra é quase nenhum, né? O fato gerador da CSL é o fato gerador do IRPJ. Bom, então nós podemos ter, se admitiu no caso do PIS e da COFINS, nós podemos ter perfeitamente, né? Eu, se sou o legislador e vou cumprir, vou tentar cumprir a decisão do STF, eu posso colocar aqui no meu projeto de lei que a CSL agora vai ter um teto e que o executivo vai reduzir ou restabelecer as alíquotas. Perfeitamente, eu posso fazer isso no caso da CSL, né? Porque eu tenho uma contribuição do mesmo tipo da contribuição agora sobre folha patronal e também dos trabalhadores, perfeitamente por teto. Eu tenho, aliás, nesse caso, segundo a teoria, na minha opinião, equivocada, do ministro Toffoli, eu tenho uma referibilidade maior ainda, né? E ele diz que quanto maior a referibilidade, teoricamente menos coatividade e, portanto, menos legalidade. Volto a dizer, não sei se o professor Choueiri concorda, a professora Isabel concorda, mas nos guiarmos por esse precedente, a CSL poderia ter um teto, e aí o executivo reduziria e voltaria, a contribuição previdenciária poderia ter um teto, e aí eu faria tudo isso, né? No caso das contribuições, isso está muito claro, portanto, não acho que seja uma... Então, me parece que não é bem uma nova visão sobre a legalidade, é realmente uma distorção do que já se decidiu antes e uma abertura total para um casuísmo extremo. O Supremo volta a ser, como em outros casos, né, o senhor do direito tributário, porque se tudo depende do caso concreto, se tudo depende de um uso de categorias tão abertas e mal utilizadas como extrafiscalidade, como coatividade, etc., é muito difícil, então, nós temos uma nova interpretação. Não sei se houve exatamente uma nova interpretação. Não acho que foram equivocados o julgamento do SAT. Há ali, realmente, como o professor e ex-ministro Carlos Veloso disse, há ali realmente uma necessidade de dados concretos para a norma poder operar, e aí faz sentido que o legislador faça o seu diálogo. No caso também das contribuições corporativas, vamos convir que isso nem era para ser tributo, não faz muito sentido pensar que as contribuições dos médicos, dos veterinários, dos dentistas, etc., isso é um tributo, isso não vai para os cofres públicos, enfim, não me parece equivocadas essas decisões anteriores do Supremo, mas essa aqui, PIS e COFINS, foi realmente um precedente muito ruim. E agora eu chego na parte final para dizer por que eu acho que isso foi julgado dessa maneira, né?
Um ponto. Eu já dou aula de direito tributário há 25 anos, e uma coisa que me chama a atenção é como os alunos fazem um paralelismo que é falso, ou pelo menos de acordo com o direito posto, entre a norma da legalidade tributária e a norma da anterioridade, né? A norma da anterioridade, se eu tenho uma medida que reduz a tributação, eu não aplico a anterioridade. Se eu tenho uma medida que reduz a alíquota, que reduz a base de cálculo, não tem que pensar em anterioridade. Mas isso não é verdade para a legalidade. Mas existe um paralelismo meio de senso comum. Várias vezes eu já fiz esse teste com os meus alunos, né? Veio um decreto e reduziu a alíquota do tributo. Você vê algum problema? Claro que não, professor. Mas se eu disser, veio um decreto e aumentou a alíquota, não pode. O que eu quero dizer com isso? Várias vezes os ministros disseram que não viam motivo nessa insurgência do contribuinte, porque, afinal de contas, ele estava sendo beneficiado. E, num certo sentido, estava mesmo, né? Porque essa norma de que coloca um teto e o executivo pode reduzir ou restabelecer, não deixa de ser uma faixa abaixo da alíquota. Então, isso o ministro Barroso colocou, o ministro Gilmar Mendes colocou, vários ministros, o ministro Nunes Marques também disse isso. Poxa, o contribuinte está ganhando. Então, os ministros refletiram aqui. Outra coisa que eu vejo muito nos julgamentos, não é verdade, os tributaristas gostam muito de dizer que os ministros do STF estão sempre preocupados com a arrecadação, com o aumento da arrecadação. Sim, em alguns momentos sim, mas eles estão muito preocupados com a carga tributária, com o aumento, com a carga tributária ser muito alta. Várias vezes nós vemos isso também. Por exemplo, no caso da taxa de incêndios, o ministro Lewandowski diz, pois afinal de contas, mais uma taxa aqui, isso já devia estar incluído nos impostos, nós já pagamos uma carga tributária muito alta. Os ministros do Supremo também se deixam levar por uma suposta alta carga tributária, que, na minha opinião, isso deve ser preocupação do legislador e não propriamente do ministro. Mas vejam, a minha tese se você pensar na legalidade tributária como fisco contra o contribuinte, como o contribuinte em seus interesses mais imediatos, essa delegação que o Supremo disse que está ok, não é ruim para o contribuinte, porque ele está sempre naquela faixa abaixo do que seria a faixa normal da incidência. E os ministros do STF pensaram assim. Claramente eles disseram assim, olha, peraí, mas nesse caso aqui, o ministro Barroso disse, eu tive algumas dúvidas, mas o fato é que aqui é só para reduzir, né? É só para reduzir. Então, na medida em que se tem essa visão da legalidade tributária, não como um instrumento de autorrepresentação, de representatividade, de democracia, dos cidadãos governando-se a si mesmos, né, da coletividade definindo as políticas públicas. Se eu penso dessa maneira, tanto para reduzir quanto para aumentar, eu tenho algo inconstitucional. Mas não é assim que o senso comum pensa, nem os ministros do STF, e nem, eu diria também, os juristas. Em geral, se pensa em legalidade, várias vezes se diz isso, como o contribuinte concreto, aquele que vai pagar o tributo, contra o fisco. Ora, se eu vou pensar nesses termos, se legalidade é isso, defender o meu interesse concreto de não pagar tributo contra o interesse do fisco de querer cobrar cada vez mais o tributo, eu penso nesses termos, legalidade é isso. E aí vem uma norma do legislador e diz que o executivo pode reduzir a hora que ele quiser e ele pode voltar, mas ele não pode passar de um teto, não tem nenhum problema. Agora, se eu me visto com uma outra fundamentação e vejo a legalidade com outro prisma, eu estou vendo aqui, não é o fisco contra o contribuinte concreto ali. Eu estou vendo a coletividade pelos seus representados num processo legislativo material para decidir realmente as políticas públicas, e essa tão importante como a tributária. Aí eu tenho um problema. Mas veja, então a minha tese é que ficou claro nesse julgamento que prevaleceu esse senso comum. Aliás, eu percebo esse senso comum nas minhas aulas há 20 e tantos anos, né? A legalidade tributária tende a ser interpretada dessa maneira, que eu acho que é uma visão mais tacanha da legalidade tributária, e nessa visão o Supremo não está errado. Se eu pensar em proteger o interesse concreto, imediato, para ontem, do contribuinte específico, essa norma simplesmente dá a ele, o contribuinte, o direito de pagar menos e mais, potencializa os lobbies. Isso aí é uma questão importante, né? Os lobbies dos contribuintes mais poderosos junto ao executivo. Então, potencializa o executivo, potencializa os lobbies, e a autorrepresentatividade é que fica prejudicada. Então, a minha interpretação, acho que o que está por trás disso, né, a tese desenvolvida pelo ministro Toffoli é cheia de furos, mas o que está por trás é esse raciocínio. E esse raciocínio é forte, ainda que eu não concorde com ele. Bom, com isso eu espero ter cumprido o tempo,
e agradeço mais uma vez pela participação, parabenizo o professor Choeire pela concepção e pela inspiração desse evento, e agradeço e cumprimento a professora Isabel e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marciano. Cumpriu o seu tempo, excelente exposição, com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Eu queria chamar agora o professor Leonardo Branco. Ele vai ser debatedor aqui no nosso painel e vai comentar pontos importantes das palestras e também fazer perguntas aos palestrantes. Seja muito bem-vindo, professor Leonardo. Bom, muito obrigado, boa tarde, professores. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Ricardo Maria de Oliveira, figura lendária que empresta a maior respeitabilidade para esse instituto, o Dr. Rodrigo Maito, que coordenou com uma habilidade ímpar até os últimos detalhes desse congresso, que tem o respeito da comunidade internacional, e também os membros do comitê científico, os professores José Maria Arruda de Andrade e a professora Marta Toribio Leão. É uma praxe, nesses eventos acadêmicos, cumprimentar a mesa de debates. Mas uma mesa com os professores Luiz Eduardo Choeire, Isabel Derzi, Marciano Seabra Godoy, não se cumprimenta, se reverencia, porque esses, antes de serem nossos professores, eles são os nossos autores favoritos, eles são os nossos companheiros de biblioteca. Eu tenho saudade das manhãs e tardes que eu passei com eles, sem eles saberem, estudando o que eles diziam, e saudade também do tempo que a gente podia passar o dia inteiro dentro de uma biblioteca pública. Então, eu quero cumprimentar a todos, o Dr. Leonardo Castro, o meu xará, o Vinícius Alves, o nosso presidente, e nesse espaço de tempo com que eu fui agraciado, eu quero dividir minha intervenção em duas partes, Então, em primeiro lugar, eu vou fazer algumas observações aqui mais gerais sobre legalidade, com base no que eu escutei e com base no que eu venho estudando, Em seguida, eu gostaria de endereçar não uma pergunta, mas uma questão sobre a aplicação das leis, sobre a ideia de consistência decisória. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui falando de legalidade, e a indagação, a pergunta, ela é, assim, até bem clara, porque o nosso tema dessa mesa é princípio da legalidade tributária, nova interpretação ou ativismo judicante, o que abre dois caminhos, Em primeiro lugar, se existe aqui uma reelaboração, um novo olhar sobre o que seria a legalidade, E, portanto, o que os organizadores, eu acredito, chamaram de nova interpretação, o que me soa como algo que tem uma baliza científica, um pensamento, uma honestidade intelectual por parte do aplicador, do realizador da norma, Ou, alternativa 2, se há ativismo judicante, ou seja, se há uma intenção deliberada de criar uma norma desprendida do texto. Então, a questão, e esse é o jeito de olhar para ela, nossa finalidade aqui, o nosso compromisso em primeiro lugar, com o texto, ou em segundo lugar, com a intenção do aplicador, com a vontade, Porque nós sabemos que interpretar envolve essas duas operações, e aqui tem uma questão de ênfase, A ênfase é o compromisso com o texto ou o compromisso com o coração do aplicador. E o problema é que cada coração bate diferente do outro, E aí, quando nós falamos em interpretação autêntica, de percurso de positivação, é muito comum alguém lembrar que aqui tem uma construção de sentido, E isso abre a nossa cabeça para algumas questões que são importantes, que são as questões da subjetividade. A ideia de que aquela aplicação prudencial do direito, ela não é euclidiana, não é matemática, Não é mais como se fosse uma postura terapêutica, porque a questão aqui, a analogia, vai ser com as ciências médicas, O médico, ele quer salvar a vida do paciente. Pode ser que tenha um protocolo para seguir, uma recta ratio para seguir, mas se salvar o paciente doente implica trapacear a convenção médica, burlar a regra, então isso faz dele um bom médico. E aí vem a pergunta, mas e para o direito, O juiz que trapaceia o texto para salvar os cofres públicos é um bom juiz?
Porque aqui existe uma questão ética, né? Mas também de amarração a um sistema de normas. Nós estamos amarrados. Existe aqui a ideia da segurança jurídica, porque como é que eu posso aceitar que até os conceitos, eles não são fechados, que é impossível viver sem certeza absoluta e não cair no relativismo jurídico? Porque de um lado, eu penso, eu saio do espantalho do positivismo, mas eu caio em outro, que é o pesadelo do relativismo, da insegurança, né? Então, aqui tem uma saída. Aqui, se existe entre o enunciado textual e a norma uma correspondência, uma construção, existe um texto posto, o texto majoritário. E aí a gente vai constatar o seguinte, né? Não existe vontade sem texto. E essa é uma das dimensões importantes da legalidade. E isso não vai ser diferente para as contribuições que a gente vai tratar aqui, porque existem remissões internas de coesão na Constituição que vão dar conta de explorar melhor essas regras, né? Porque, por exemplo, quando o regime geral contributivo do artigo 149 remete para as regras de legalidade tributária. Não aquela legalidade geral, que é a base de todo o sistema garantista constitucional, mas para o sistema que leva ao artigo 97 do Código Tributário Nacional, que regula a legalidade, né? E nele, eu leio que só a lei altera a alíquota. Existe aqui uma reserva, né? Povo tributando a si mesmo, né? Então, mas para já ter a primeira questão, quando o ministro Toffoli ele fala da coatividade, da referibilidade nesse voto que nós estamos debatendo, na ideia do ministro, a legalidade é igual gravidade. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância da coatividade. Né? Então, só que no livro do professor Schueri, né, do Diogo Olm, do Vitor Luz, que, aliás, veio num timing perfeito, que foi editado num tempo recorde, provavelmente graças também ao professor Zilvetti, né? O livro, ele mostra que lá na frente, o voto, ele joga fora a premissa dele. Ele diz que, nesse caso, existe um alto grau de coatividade, mas aí a maçã cai para cima. Né? Essas mitigações à legalidade, elas têm aqui um objetivo específico, elas têm uma previsão legal de mínimo e máximo, né? Mas isso existe para aqueles casos que estão previstos, né? Para tributos como o IOF, como imposto de importação, que, aliás, é um tipo de tributo aduaneiro, o propósito aqui é outro, né? No caso do imposto de importação, aliás, eu vejo nem como uma típica exceção tributária, mas é um ato de política fiscal, de controle de corrente de comércio, proteção da indústria nacional. Então, esses compromissos são outros. Eles têm outros compromissos. E essa característica específica desses tributos tão especiais, ela vai ser emprestada, usada como fundamento nesse voto que nós estamos analisando, para um outro tipo de tributo que tem outra especialidade, que não deve ser arrecadatória, nem de indução de qualquer comportamento. Porque se o PIS e a COFINS são fontes de custeio da Seguridade Social, a lógica é atuarial. Né? Então, esse afrouxamento da legalidade, ele acaba fortalecendo as consequências nas decisões. E quando a gente olha para a lei de introdução, a LINDB, né, quando ela diz que o aplicador precisa levar em conta a consequência, eu acho até que ele deve fazer isso, mas sem esquecer que ele está dentro de um sistema de remissões que deságua no artigo 97. Então, o livro do professor Schueri deu uma ênfase importante para a ideia de que extrafiscalidade, que é um efeito possível da tributação, não é um cheque em branco para mitigação. Mas o problema de fundo também é de materialidade aqui. A ideia de dizer, não venha você, Estado, flexibilizar uma alíquota de um tributo que existe para custear previdência com fundamento em ajuste fiscal, com uma lógica de arrecadação. E eu quero dizer, já me encaminhando para o fim, né, que essas ideias de que parafiscalidade ou extrafiscalidade são aquele fogo que derrete a cera dura da legalidade dentro daqueles limites de mínimo e máximo, ela já vinha frequentando o Salão Branco do Supremo desde a DIN 4697, que era sobre uma cobrança inocente, né? Era uma anuidade de um conselho profissional, mas isso escalou para PIS e COFINS,
A toca do rato pariu um monstro horroroso. E como último ponto, antes de eu colocar a minha questão, qual foi o contexto do restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras depois da Lei 10.865? Foi ajuste fiscal, foi um momento de fome, de carestia de Estado. E em qual momento vem a decisão do Supremo de afrouxar o laço da legalidade? De crise, de carestia fiscal e orçamentária. Uma questão de saúde pública que a gente está enfrentando. Foi num momento assim, eu quero lembrar, que veio a interpretação econômica da norma tributária na ordenação de 1919. A caneta do juiz Zeno Becker, ela tinha tinta fresca do Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha. A sentença famosa do Business Purpose, do juiz Leonard Hand, que desfez o planejamento da senhora Evelyn Gregory, veio em 1935, logo depois da Grande Depressão. Então, é por isso que minha avó dizia que a gente não pode ir para o supermercado com fome, e o Estado também não pode. Então, eu vou aproveitar para dizer que aquele paralelo do voto com as alíquotas de PIS e COFINS em importação também não é correto, porque isso daí é uma coisa completamente diferente. A base de cálculo de um é receita, o outro é valor aduaneiro. Eles só comungam entre si o nome. Então, o esvaziamento dessa regra de legalidade, esse flerte com essa principiologia que é descompromissada, acabou levando a uma decisão como essa pelo Supremo, que quase fez na frase de que renda é aquilo que o juiz disser que é, né? Mesmo atravessar a rua direita, né? Uma caricatura de mau gosto do realismo. Então, quando nós lemos a decisão, o voto do ministro Dias Toffoli, nós vemos também uma remissão ao caso SAT, né? Essa remissão que o ministro ele remete para um outro caso anterior à própria Constituição de 88, ao próprio sistema tributário como ele existe hoje, anterior à ideia de destinação do produto da arrecadação, que é o diferencial da contribuição. E nesse caso, né, um jurista gigante, que foi o ministro Carlos Veloso, defendeu uma coisa muito correta, que pode delegar. Por quê? Porque não é tributo, né? Fosse tributo, não poderia. E aqui aparece um problema de se usar um precedente pela ementa, que é só a orelha do livro. E a orelha do livro não substitui a experiência de ler o livro. Muita gente faz isso, e muita gente acha que esse negócio de razão determinante é coisa de acadêmico. Não, está na lei. Né? Então, se hoje nós estamos sob um sistema de precedentes, né, que admite precedentes vinculantes, se nem as premissas do próprio voto condutor do acórdão do STF foram aplicadas, se nem elas estão claras, eu quero propor a seguinte questão. Se a análise sempre depende do caso concreto, os critérios, talvez pouco claros, que foram usados no voto do ministro Dias Toffoli, as razões determinantes da decisão, elas devem orientar a opinião, a decisão dos tribunais inferiores, né? Quando eles forem julgar casos de legalidade tributária. Essa é a questão que eu gostaria de endereçar e agradecer uma vez mais pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Leonardo, pelos comentários. Pela ordem, eu sugiro que a gente comece com a professora Isabel Derzi. Professora Isabel, eu não sei se a senhora gostaria de comentar ou se alguém mais gostaria de comentar. Isabel, você está com o som mutado. Sugiro que o professor Leonardo escolha quem ele deseja que responda, porque são 3, o tempo está curto, ainda temos outro debatedor. Pois não. Professor Leonardo? É uma escolha muito inglória. Eu vou, então, encaminhar a pergunta à professora Isabel. É uma deferência muito grande, a senhora está aqui hoje, então... Pois é, doutor Leonardo, boas considerações foram formuladas aí.
né? A preocupação com o consequencialismo. Acho que um juiz decide a partir do caso concreto, foi a última posição colocada, né? Ele como em todo julgamento, a decisão visa a solução concreta, emitindo conceitos mais concretos, extraindo das normas legais e da Constituição, porém, com esta universalizabilidade, ou seja, todo juiz sabe que decide aquele caso concreto e todos os outros similares. Então, numa decisão judicial, há esta vocação para casos similares. Daí a preocupação de todos os palestrantes dessa mesa, do próprio Dr. Leonardo, com as consequências, repercussões que essa decisão no Supremo sobre PIS/COFINS e flexibilização da legalidade, as consequências que essa decisão poderá gerar no futuro, né? Porque isso realmente pode acontecer. E observem que as exposições do professor Chueri e do professor Marciano foram totalizantes, foram completas, né? Deixaram claro, na minha opinião, não uma atividade judicante, tal como eu coloquei aqui, mas um erro judiciário. Eu acho que isso é um erro com consequências graves. E um erro que flexibiliza a legalidade, que é gravíssimo, porque o Estado de Direito não se esgota, evidentemente, na legalidade, mas esse é um marco fundamental e ele está no núcleo, no centro da própria legalidade. Aqui se retirou essa decisão, se aumentou a margem de liberdade do Poder Executivo em detrimento do legislador e, como não poderia deixar de ser, se aumentou também a margem de liberdade do próprio Poder Judiciário, como ficou claro, né, professor Chueri? O Supremo disse que o princípio da legalidade pode ser flexibilizado, porém, caso a caso, ou seja, ele, Supremo, vai dizer, em cada caso, se a flexibilização passa ou não. Então, o que nós fizemos foi restringir, né, o poder legislativo para expandir, né, a margem de poder do executivo e do poder judiciário. Mas eu estou concordando com toda a argumentação, que eu achei forte, relevante, tanto do professor Chueri, como o reforço que lhe foi dado pelo professor Marciano, quando argumentou que por detrás dessa decisão, que eu considero equivocada, por detrás dessa decisão se apoiou vamos dizer, uma maior liberdade do executivo para reduzir o ônus do contribuinte em relação ao pagamento de tributo, uma redução, né, muito mais do que aumento de tributo, que haveria, talvez, tivesse havido uma rigidez maior, se tratasse de um aumento sem lei, uma majoração de tributo sem lei. Mas eu quero dizer que comungo com a posição do Chueri e também com a posição, afinal, do próprio professor Marciano, que reduzir tributo sem lei é algo que destrói a legalidade, o modelo nacional, e pode destruir o sistema. E poderia haver, para gáudio do ministro Toffoli, que se esqueceu, um precedente muito mais forte. O precedente é a Lei Complementar 2475, que regula a concessão de benefícios fiscais, tributários e financeiros no ICMS. E que o Supremo, lá atrás, disse
que poderia ser feito realmente dentro do CONFAS, né? Dentro de uma Assembleia de Executivos dos Estados, sem a necessária anuência dos poderes legislativos respectivos. O que se deu com o passar do tempo? Quando se quebra um princípio constitucional, se quebra muito mais do que isso. O que aconteceu? O ICMS, ao longo do tempo, foi destruído, porque ali se fizeram não só os benefícios evidentes, transparentes no CONFAS, mas aqueles de gaveta, em que o auditor fiscal, o secretário da Receita, dava benefício, dava concessão, enfiava debaixo da gaveta, instalou-se uma guerra fiscal e destruiu-se a base de cálculo do ICMS. Então, não é a razão de ser da destruição do ICMS, não está na autonomia dos estados, mas na quebra da legalidade. Isso nunca poderia ter sido consentido pelo Supremo, mas foi. Mas foi consentido pelo Supremo. Nós fizemos isso. Como diz o meu amigo e sócio Sacha, o ICMS é um bandoleiro, é um fora da lei, sempre foi. E é a burocracia administrativa fazendária dos estados, é essa administração fazendária que domina esse tributo. Por isso é que nós chegamos onde chegamos. Se conseguirmos restabelecer a autonomia dos estados em relação ao ICMS para ditar a sua própria política legislativa tributária, o que seria o correto, dentro do modelo federalismo, é fundamental, professor Chueri. Contamos com o seu ensino, o seu magistério, restabelecermos também a legalidade tributária. Sem ela, a coisa não funciona. Porque, como diz, né, Tormaciano, aí nós vamos ter os lobbies e os grupos econômicos regionais, setoriais, funcionando e muito bem em torno do Poder Executivo. E nós não podemos fazer isso. Então, eu considero esse julgado, ou esses julgados do Supremo, tirante aí o ministro Marco Aurélio, que é sempre forte em legalidade, aí ele cometeu um errozinho. Professor Marciano, um erro grave. Um errozinho, professor. Vamos perdoar. Mas ele foi firme na legalidade. Então, parabéns aos meus queridos colegas que enfrentaram um problema com uma grande fundamentação. Eu garanto, se tivessem que decidir isto, não teriam cometido esse erro. Então, não acho que isso seja uma atuação do Supremo com um ativismo judicante. Eu acho que foi um erro mesmo. Foi um erro que não deve ser repetido, né? Acho que ele deve ser corrigido. Eu espero que, num próximo caso, o Supremo não repita o erro, porque se a legalidade depende do caso a caso, nós estamos transferindo do Legislativo, né, para o Supremo de novo. É isso, o Supremo deu um recado. Executivo, faça o que você quiser. Nós vamos ver caso a caso. É isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Leonardo Castro, o senhor quer fazer umas últimas colocações agora no tempo que nos resta? Claro, quero sim, de forma breve, para não ultrapassar o tempo, agradecer o convite do IBDT, na pessoa do professor Ricardo Maria de Oliveira e do professor Rodrigo Maito, sobretudo, e já direcionar, já que a professora Isabel respondeu a pergunta do professor Leonardo Branco, direcionar uma pergunta para o professor Chueri rapidamente, uma para o professor Marciano. Considerando que a professora Isabel disse que, de fato, foi um erro, e acho que o professor Chueri, balançando a cabeça, concordou, o professor Alcides Jorge Costa dizia que quando um erro é cometido pelo aluno, é um equívoco, quando é cometido pelo professor, é uma doutrina minoritária, e quando é cometido pelo juiz ou pelo judiciário, é jurisprudência. Então, para compatibilizar e para tentar corrigir esse erro, professor Chueri, será que a saída é, como me parece, na menção do seu livro, alegar e trazer novamente, em potenciar outras discussões de ADIM e de outras
questões de constitucionalidade no Supremo, a necessidade de analisar o 153, parágrafo 1º, que excepciona determinados tributos à legalidade, e trazer o 97, como o senhor mencionou, na sua disposição de fixação de alíquota por lei? Será que essa é a saída para não cair no erro de ficar questionando uma decisão equivocada que não trouxe esses fundamentos, a trazer outros fundamentos e falar, escuta, isso é maçã, eu estou falando de pera, por favor, olha essa decisão. E aí, já direcionando para o professor Marciano, a pergunta rapidamente, no livro do professor Herbert Hart, Conceito de Direito, ele diz uma hora que o direito ou a Constituição é o que os tribunais dizem que é. E ao fazer esse apanhado, eu pergunto, já que o professor trouxe a questão da representatividade, da lei, nessa outra feição da legalidade, diante de um cenário de potencial e efetiva inconstitucionalidade, que o STF julga a Constituição de uma forma inconstitucional, violando a legalidade, se essa é a nossa premissa, quem corrige a decisão inconstitucional do STF? Há um mecanismo de representatividade e populismo para isso, dos contribuintes? Ou é algo que, infelizmente, temos que aceitar e seguir em frente? Obrigado. Eu acho que pelo tempo a gente vai ficar com o professor Chueire primeiro e vai encerrar. Bom, tentar ser bem breve. Sim, Leonardo, eu acho que nós temos que trazer o 97 e seguir com o 97. A única coisa que eu acho, talvez por embargo de declaração, ainda se possa consertar. Eu não quero falar com relação ao resultado. Eu estou convencido que dos 11 ministros, fora o ministro Toffoli, que teve aquele voto, os demais não refletiram sobre o assunto o suficiente. Simplesmente, alguém contou para eles que o contribuinte tinha tido uma redução e não reclamou quando reduziu. E quando aumentou, ele estava reclamando. Então, veio aquela sensação, puxa, não é justo. Por que não reclamaram antes? No fundo, era isso que estava na cabeça deles. Então, qualquer fundamentação seria aceita. Poderiam ter simplesmente falado, é inconstitucional, mas vamos modular os efeitos. Teria outra saída. Então, mas eu ainda tenho esperança, portanto, Leonardo, que talvez por embaixo da declaração, que pelo menos eles falem sobre o 97, esclareçam isso, e talvez até com efeitos infringentes, não sei. Isabel, obrigado por ter falado sobre eu quero só chamar a atenção da palavra da Isabel, que isso é importante. Aliás, Isabel, permita-me, você viu um artigo há muitos anos chamado A Suave Perda da Liberdade, que eu dizia isso. O Legislativo abriu mão do seu poder de legislar, entregou para o Executivo, e deixa para os burocratas, o termo é burocratas, para os técnicos, decidirem em que caso convém ou não convém reduzir ou aumentar. O exemplo que eu dei ali há pouco, dizia, quando reduziram o PIS e COFINS das receitas financeiras, decidiram que não seria o caso do juro sobre capital próprio. E eu lembro que na época o secretário da Receita Federal ainda disse, estamos estudando para ver se é o caso de estender ao juro sobre capital próprio ou não. Ou seja, eles estudam, eles decidem se é o caso, se convém. Portanto, é a burocracia legislando. Eu acho que nem Franz Kafka, quando escreveu o seu Castelo, tinha imaginado uma situação como essas. Paro por aqui. Bom, queria agradecer pelas colocações que foram feitas pelos debatedores. Eu, como sou um estudioso das normas gerais anti-abuso, anti-elusão, não concordo com a colocação do Leonardo de que na Alemanha e nos Estados Unidos elas foram feitas com fome arrecadatória. Acho que elas são normas de justiça, acho que é equivocado dizer que a origem delas é uma fome arrecadatória. E esse acórdão e esse julgado, a professora Isabel deu nome aos bois, dizendo que foi um erro, também considero que foi um erro, mostra que o Supremo é muito menos fiscalista do que se acha. O Supremo, em matéria tributária, comete muitos erros, pró-contribuinte, pró-fisco. O Supremo não os ministros não são ministros fiscalistas, não são. Eles cometem erros, eu acho que tecnicamente não são bons em matéria tributária, é verdade, esse julgamento aqui hoje está mostrando isso, mas eles julgaram, eu acho que eles julgaram sinceramente querendo proteger o contribuinte, nesse caso. Eles falaram assim, poxa, mas como assim? O contribuinte vai estar sempre bem, porque a lei fala que é tanto, e o executivo pode reduzir e tal. E eles também disseram que quando restabelecer tem a noventena, hein? A gente não falou nisso, mas eles falaram isso. O Toffoli falou isso. Então, claramente, a ratio deles foi proteger os interesses concretos de cada contribuinte, né? E isso é que está por trás disso. Agora, o Leonardo colocou a questão de quando o Supremo erra, né? Acho que é o diálogo virtuoso, né? Não hoje em dia, aliás, eu queria falar que, se não fosse o Supremo, nós já estávamos numa ditadura aberta. Eu quero aqui render minhas homenagens ao Supremo Tribunal Federal, aos 11 ministros, porque se não fossem eles, nós já estávamos sem Estado de Direito. Então, vamos... Marciano, eu também me associo a você nesta homenagem.
Que bom, professor. Então, acho que nós aqui na academia, né, todos nós aqui, dando a nossa opinião, falando, construindo, dialogando, os poderes, o legislativo, o executivo, isso vai se ajeitar. Mas fica aqui, então, esse voto também de confiança nos ministros. Obrigado, gente. Adorei aqui o nosso evento. Excelente. Muito obrigado a todos. As palestras foram espetaculares, as intervenções dos dois Leonardos muito boas também. Agradeço ao IBDT, ao professor Ricardo Maria de Oliveira, ao Rodrigo Maito, que tem organizado esse congresso de forma brilhante. E aqui encerro o nosso painel. Muito obrigado.